Pai do Senhor, meus amados irmãos, iremos dar continuidade à leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo os últimos capítulos do livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21. Capítulo 19. Os homens de Gibeão abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos ia com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albordados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiremos-nos a essa cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não, nós não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha, e cheguemos a um daqueles lugares, e passamos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs a Gibeá, que é cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, entraram a passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a esse passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, donde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim.
e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhe: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirai para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante, porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lá tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou o cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Poderei isto no coração, considerai e falai. Capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se for um só homem, desde Dan até Bezeba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispá. E dos cantos de todo o povo se apresentaram, de todas as tribos de Israel, da congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancava a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa à noite, e tentaram matar mim, e violaram a minha concubina, de maneira que a morreu. Então peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tão malefício e loucura em Israel. E eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que
Vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe a faça conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim da cidade 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um camelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos estes homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia eu tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancava a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados adiante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemos luz da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se
engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naqueles dias 25.000 e 100 homens de Benjamim, todos que arrancava da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados em emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer e levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que o fumo da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pararam, pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e o da cidade os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol, e caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram, 25.000 homens que arrancava a espada, todos estes homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quanto se acharam puseram a fogo. Capítulo 21. A ruína de Jabes Gileade. Ora, tinha jurados os homens de Israel em Mispar, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente, e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de restos, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daria por mulheres. E disseram a alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispá. E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou a lá 12.000 homens,
dos mais valentes e lhe ordenou, dizendo: Ide e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haver de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram homens, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estava na penha de Rimom, e lhe proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que havia guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram aos anciãos do ajuntamento: Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: A herança dos que ficaram de resto e de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar ranchos, sai-vos das vinhas e arrebatai cada um sua mulher, das filhas de Siló, e ide vós à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não las destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram. Então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Glória a Deus, amém? Terminamos aí mais um livro, da Bíblia, da leitura diária da Bíblia, o livro de Juízes. Então, até a próxima leitura, e aí damos continuidade ao livro de Ruth.